Eu enterrei o corpo do meu marido no jardim da nossa casa em Alfama, sob as raízes retorcidas de uma oliveira centenária que ele tanto amava, e assisti ao sol nascer sobre Lisboa como se fosse o primeiro dia de uma vida que eu mesma havia matado. Não foi um crime passional, daqueles que os jornais sensacionalistas adoram, foi uma equação fria, calculada ao centavo, onde 15 anos de suor e silêncios valiam mais do que qualquer perdão. E enquanto a terra ainda cheirava a ferro e a traição, eu sorri pela primeira vez em uma década, sabendo que o filho que criei, o dele, não meu, seria o próximo a cair na rede que eu teci com as próprias mãos calejadas. O ar de Lisboa naquela manhã de verão carregava o cheiro salgado do Tejo misturado ao aroma de pastéis de nata frescos das padarias de Alfama. Eu me lembro vividamente porque era o tipo de dia que prometia tudo, sol alto, céu azul sem nuvens, e o burburinho das ruas estreitas e quando como uma sinfonia caótica de vida. Mas para mim, aos 35 anos, era apenas mais um dia de fingimento. Acordei cedo, como sempre, o corpo pesado de noites mal dormidas, e desci as escadas rangentes da nossa casa antiga, uma herança da família dele que eu limpei e poli por 15 anos como se fosse uma relíquia sagrada. João estava na cozinha, de costas para mim, mexendo o café com aquela colher de prata que sua mãe lhe dera no casamento. Ele era alto, ombros largos de quem ainda jogava futebol com os amigos nos fins de semana, e o cabelo grisalho nas têmporas que o tornava ainda mais charmoso aos olhos das vizinhas. Bom dia, Maria, murmurou sem se virar, a voz rouca de quem fumara demais na noite anterior. Eu respondi com um aceno, pegando o pão da prateleira e cortando fatias finas para o pequeno almoço do nosso, dele, filho. Tiago tinha 16 anos agora, um rapaz alto e magro como o pai, com olhos castanhos que herdara da mãe biológica, aquela que João nunca mencionava. Eu o criara desde os 6 meses, quando ela o abandonara numa noite chuvosa de outono, deixando apenas uma nota rabiscada: não aguento mais. João chorara por semanas, um choro gutural que ecoava pelas paredes de pedra, e eu, fresca saída da universidade com um diploma em literatura e sonhos de escrever romances que capturassem a alma portuguesa, abracei-o e disse: eu cuido dele. Nós cuidamos. Foi o fim da minha carreira antes mesmo de começar. Entreguei meu manuscrito inacabado a um agente em Lisboa que o rejeitou com uma carta fria, e em vez de protestar, troquei as noites de escrita por noites de mamadeiras e choros inconsoláveis. Naquela manhã, servi o café a João e o uivar a Tiago, que descia as escadas arrastando os pés, fones de ouvido nos ouvidos, alheio ao mundo. Obrigado, mãe, murmurou ele, e meu coração apertou como sempre fazia. Mãe. A palavra era uma faca de 2 gumes, doce no corte, amarga na lâmina. Eu o amava com uma ferocidade que me consumia, mais do que a João, mais do que a mim mesma. Mas amor não paga contas, nem apaga as noites em que eu me olhava no espelho e via uma estranha de rugas precoce e mãos ásperas de tanto lavar roupa. João saiu para o trabalho, ele era gerente de banco agora, subira na hierarquia graças aos contatos da família, e eu fiquei com Tiago, ajudando com os deveres de casa enquanto o sol filtrava pelas janelas gradeadas. Falávamos de tudo, de Camões e os Lusíadas que ele detestava na escola, de fado que eu cantava baixinho para acalmá-lo quando era pequeno, de sonhos que ele tinha de viajar para o Brasil e eu fingia compartilhar. Mas por dentro, uma rachadura se formava. Eu sentia-a crescer a cada dia, como as fissuras nas fachadas antigas de Alfama após um inverno rigoroso. Tudo começou a ruir 3 meses antes daquela manhã. Eu encontrara as mensagens no telefone de João, escondido no bolso do casaco que eu mesma lavara. Eram de uma mulher chamada Ana, uma corretora de imóveis de 28 anos, com fotos de viagens a Porto e praias do Algarve que eu nunca fizera. Sinto falta de você, dizia ela, e ele respondia: eu também, amor. Mas Maria é estável. Ela cuida de tudo. Estável. Como um móvel velho, útil mas descartável. Li as mensagens até os olhos arderem, o estômago revirando como se eu tivesse engolido vinagre azedo. Não chorei. Em vez disso, apaguei o histórico, preparei o jantar e sorri quando ele chegou, cheirando a perfume barato e culpa. Mas a culpa era só dele. A minha era um veneno mais lento, a raiva que fermentava nas veias, misturada ao amor por Tiago que me impedia de explodir. Eu comecei a planejar então, em silêncio, enquanto varria o chão de azulejos pintados à mão ou pendurava lençóis nos varais do pátio. Lisboa, com suas colinas íngremes e segredos enterrados nas ruelas, era o palco perfeito. Eu conhecia cada canto, o mercado da Ribeira onde se ouvia fofocas frescas como peixe, a sé de Lisboa onde rezava por forças que Deus nunca me dera, e o rio Tejo que levava embora os pecados dos outros, mas não os meus. Naquela manhã, após deixar Tiago na escola, um beijo na testa: estuda bem, filho, eu fui ao banco. Não o de João, mas um pequeno em Belém, onde abri uma conta secreta com os poucos euros que economizara de anos de costuras extras. Depositei o colar de pérolas que minha mãe me dera, herdado de uma avó que fugira da ditadura de Salazar com nada além de joias na saia. O avaliador piscou: isto vale uma fortuna, senhora. Eu sorri friamente: então guarde bem.
De volta para casa, sentei-me no terraço com vista para o castelo de São Jorge, o sol batendo no meu rosto como um tapa carinhoso. Pensei em Ana, na forma como ela roubara não só o meu marido, mas os fragmentos de vida que eu poderia ter tido. Escrevi uma carta para ela, não para enviar, mas para purgar. Você acha que ele te ama? Ele me amou uma vez, o suficiente para me pedir em casamento sob as estrelas de Sintra. Mas amor em Portugal é como o vinho do Douro, envelhece e azeda se não for cuidado. Rasguei a carta, joguei os pedaços no vento, e assisti-os dançarem até o vazio. A noite caiu cedo, como sempre em Alfama, com lanternas acendendo nas ruas e o som distante de uma guitarra tocando fado. João chegou tarde, culpado, com flores murchas de uma florista barata. Para você, Maria. Desculpa o atraso. Eu aceitei as flores, arrumei a mesa com bacalhau à brás que cozinhara devagar, e comemos em silêncio, Tiago tagarelando sobre um jogo de futebol. Mas meus olhos encontravam os de João, e neles eu via o abismo. Ele planejava me deixar, eu sabia. Uma conversa amigável, sobre separação, talvez uma pensão magra, e eu na rua, aos 50, sem nada. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, roncos pesados como âncoras, eu me levantei e fui ao quarto de Tiago. Ele dormia encolhido, o rosto inocente sob a luz da lua que entrava pela janela. Beijei sua testa e sussurrei: eu te protejo, meu amor. Sempre. Mas proteção tem um preço, e o meu seria pago em sangue e mentiras. Os dias seguintes foram um borrão de rotina, escola, mercado, cozinha. Mas por baixo, eu tecia a teia. Pesquisei no antigo computador que João me dera, um modelo obsoleto que ele usava para trabalhos domésticos, sobre venenos naturais, aqueles que as bruxas de Trás-os-Montes usavam antigamente. Não matariam de imediato, seriam lentos, como o meu sofrimento. Oleandro, talvez, colhido das ruas de Lisboa onde florescia selvagem. Ou arsênico, comprado em pequenas doses numa farmácia remota no Alentejo, disfarçado de remédio para ratos. Eu ri sozinha na cozinha, o som e quando vazio. Quem eu era agora? A mulher devota ou a viúva vingativa? Ambas, eu descobri. E Lisboa, com sua história de terremotos e renascimentos, me ensinava que das ruínas nasce o fogo. 2 semanas depois, o inevitável aconteceu. João sentou-se à mesa após o jantar, o vinho tinto de Dão corando suas bochechas, e disse: Maria, precisamos falar. Tiago já estava no quarto, estudando. Eu servi mais vinho, as mãos firmes. Fala, então. Ele gaguejou, evitando meus olhos. Eu amo outra pessoa. Ana. É sério. Quero o divórcio. As palavras caíram como pedras no Tejo, afundando devagar. Eu não gritei. Em vez disso, peguei sua mão, e Tiago. O que acontece com ele? Ele encolheu os ombros. Ele fica comigo, claro. Você pode visitar. Visitar. Como se eu fosse uma tia distante. A raiva subiu como baile, mas eu a engoli, sorrindo. Tudo bem, João. Pense no que é melhor para todos. Ele relaxou, beijou minha testa como se eu fosse uma criança obediente, e foi para a cama. Eu fiquei acordada, o coração batendo como o sino da Sé ao meio-dia. Na manhã seguinte, enquanto ele tomava banho, eu entrei no escritório dele, um cubículo bagunçado com papéis de banco e fotos antigas. Encontrei o testamento, tudo para ele, Tiago como herdeiro, e eu com uma menção vazia de provisões. Rasguei-o em pedaços finos, misturei com cinzas da lareira, e joguei no lixo. Então, escrevi um novo, datado e assinado com uma caligrafia que imitava a dele perfeitamente, anos copiando cartas de amor me serviram bem. Nele, eu era a beneficiária principal, Tiago co-herdeiro, e Ana. Nada. Era o começo. O veneno seria o meio. E o fim? O fim seria meu renascimento. Os dias após a confissão de João foram uma dança de máscaras. Eu sorria nos mercados de Alfama, trocando cumprimentos com as vizinhas que cochichavam sobre o bom marido que ele é, e cozinhava refeições elaboradas com ingredientes que escondiam segredos, folhas de oleandro moídas finas no molho do cozido à portuguesa, imperceptíveis no sabor robusto do chouriço e do vinho. Ele comia com apetite, elogiando: estás no teu melhor, Maria. Eu respondia: é o amor que cozinha bem, e via o suor perolado em sua testa, o primeiro sinal do veneno trabalhando devagar nas veias. Enquanto isso, cultivava Tiago como uma flor frágil. Levava-o aos fins de semana a Belém, onde comíamos pastéis na confeitaria centenária e falávamos de futuro. Queres ser escritor como a mãe? Perguntava ele, lambendo o creme açucarado dos dedos. Eu ria, o som forçado mas genuíno no calor do momento, talvez. Mas primeiro, termina a escola. Portugal precisa de homens fortes como tu. Ele corava, orgulhoso,
e eu via nele o reflexo do que poderia ter sido meu, sonhos não sufocados por fraldas e hipotecas. Mas a noite trazia demónios. Deitada ao lado de João, cujo ronco agora era entrecortado por tosses secas, eu revivia memórias como feridas reabertas. 15 anos atrás, eu era Maria dos Santos, 25 anos, recém-formada na Universidade de Lisboa com teses sobre essa de Queiroz e o realismo social. Meu primeiro romance, um esboço sobre uma mulher presa nas expectativas da sociedade lisboeta, fora rejeitado, mas o agente prometera: tens talento, continua. Então veio João, com seu sorriso de comercial de bancos e promessas de estabilidade. Casa comigo, Maria. Eu cuido de ti. E eu, tola, acreditei que amor era sinônimo de liberdade. O casamento fora em Sintra, sob as brumas românticas da serra, com fado ao vivo e vinho verde fluindo como lágrimas felizes. Mas 6 meses depois, a ex de João apareceu com Tiago nos braços, um bebê choroso embrulhado em um cobertor poído. Ele é teu, disse ela, os olhos vazios de quem já partira há muito. João implorou: por favor, Maria. Eu não posso sozinho. E eu, com o egoísmo do amor recém-casado, disse sim. Abandonei as submissões literárias, as noites em cafés do Chiado debatendo Saramago, por turnos de babá e lições de casa. Minha carreira morreu ali, um feto abortado nas gavetas empoeiradas. Agora, com João enfraquecendo, dores de estômago que ele atribuía ao stress do trabalho, eu revivia essas mortes em sonhos vívidos. Acordava suada, o lençol colado à pele, e saía para o terraço fumar um cigarro roubado do maço dele. Lisboa dormia abaixo, luzes piscando como estrelas caídas, e eu planejava. A teia se expandia, conversei com um advogado em segredo, um homem idoso de Oeiras que lidava com divórcios amargos. Se ele assinar isso, disse eu, deslizando o testamento falso, estou salva. Ele assentiu, olhos astutos: em Portugal, a lei protege os vulneráveis. Mas cuidado, senhora. A traição corrompe. Cuidado. A palavra ecoava enquanto eu colhia mais oleandro no jardim, às flores brancas como inocência falsa. Misturava-as no chá da tarde, assistindo João engolir com gratidão. Obrigado, amor. Alivia a dor. Amor. A palavra era agora um veneno mais letal que qualquer planta. Tiago notava as mudanças. O pai está doente? Perguntou uma noite, enquanto jogávamos dominós na mesa da cozinha. Eu hesitei, a peça de osso escorregando na madeira gasta. É só cansaço, filho. Os homens como ele carregam o mundo nas costas. Ele franziu a testa, aqueles olhos castanhos me perfurando. E tu? Quem carrega o teu? A pergunta me parou. Por um momento, vi a rachadura nele também, o medo de perder o equilíbrio frágil da família. Abracei-o forte: eu carrego a ti, Tiago. Isso basta. Mas não bastava. Na semana seguinte, Ana apareceu. Eu a vi da janela, alta, loira, com um vestido verde que gritava Algarve e juventude. Ela e João discutiam no carro estacionado na rua estreita, vozes abafadas subindo como fumaça. Ela tem que sair, João. Eu não divido com uma relíquia. Ele murmurou algo sobre tempo, e ela saiu batendo a porta, saltos e quando nas pedras. Eu sorri para o reflexo no vidro: relíquia. Então eu seria o fantasma que assombra. Confrontar Ana foi um risco calculado. Marquei um café no bairro Alto, neutro, cheio de turistas e artistas de rua. Ela chegou pontual, perfume floral invadindo o ar como uma declaração de guerra. Maria, certo. João me falou de ti. Sentei-me à frente, pedindo um galão sem açúcar. Fala-me dele, então. O que ele diz? Ela riu, nervosa, tamborilando unhas vermelhas na mesa. Que és uma boa mulher, mas presa no passado. Ele precisa de frescura. Fresco. Como peixe no mercado. Eu inclinei-me: e tu? Sabes que ele tem um filho. Que eu o criei como meu. Seus olhos endureceram: isso é problema teu. Eu amo-o. Amei uma vez, pensei. Agora, amo a ideia de vê-lo cair. Cuida bem dele, Ana. Homens como João azedam rápido. Levantei-me, deixando-a com a conta e um pressentimento vago de que algo maior se aproximava. De volta para casa, João piorava. Tosse noturna, náuseas matinais. O médico em Alfama, um velho amigo da família, diagnosticou gastrite crónica. Prescreveu remédios que eu substituí por mais veneno. Vai passar, disse a João, alisando sua testa febril. Ele pegou minha mão: obrigado por ficares, Maria. Eu não mereço. Não mereces, pensei. Mas mereço justiça. Tiago, alheio, crescia.
Inscrevi-o num curso de verão em Lisboa sobre história portuguesa, algo para distraí-lo. Vai aprender sobre os descobrimentos, filho. Sobre como os fracos se tornam fortes no mar. Ele sorriu, abraçando-me, como tu, mãe. As palavras doeram como sal em ferida aberta. À meia-noite, sozinha no quarto, eu escrevia. Não mais um romance rejeitado, mas um diário de vingança, datas, doses, diálogos. Dia 23, 0,5 gramas de oleandro no vinho. Ele gemeu no sono. Era catártico, como fado sem lágrimas. E Lisboa, testemunha silenciosa, parecia aprovar, o vento nas ruelas sussurrava segredos antigos de traições na corte de D. Manuel. Um mês após a confissão, João colapsou no trabalho. Levaram-no para o Hospital de Santa Maria, onde tubos e monitores bipavam como um requiem eletrónico. Eu sentei ao lado da cama, segurando sua mão flácida, enquanto Tiago chorava no corredor. Vai ficar bem, pai? Perguntou o rapaz, voz embargada. João piscou fracamente. Sim, filho. A mãe cuida de mim. Cuido, sim. Até o fim. O médico saiu, envenenamento, talvez acidental. Oleandro no jardim. Eu arregalei os olhos, meu Deus, como? Eles investigariam, mas eu já plantara sementes de dúvida, ele adora jardinagem. Talvez tenha comido algo errado. Naquela noite, no hospital sob luzes frias, eu beijei a testa de João. Desculpa, amor. Mas tu me descartaste primeiro. Ele não ouviu. Mas eu sim, o eco da minha própria voz, forte como o sino do mosteiro dos Jerónimos. O hospital de Santa Maria cheirava a desinfetante e desespero, um odor que se infiltrava nas narinas como fumaça de incenso em uma igreja lotada no domingo de Ramos. João jazia na cama, pele amarelada como pergaminho antigo, os olhos fundos me fitando com uma mistura de medo e súplica. Maria. O que está a acontecer? Murmurou ele, a voz um sussurro rouco perdido no bip constante dos aparelhos. Eu apertei sua mão, as unhas cravando levemente na pele fina. É só uma intoxicação, amor. O médico disse que vais recuperar. Mentira. Os exames apontavam para algo sistémico, e eu via nos olhos dos enfermeiros o sussurro de suspeita. Tiago passava os dias na escola, mas as noites no hospital, encolhido numa cadeira de plástico, segurando o urso de pelúcia que eu lhe dera aos 5 anos. Porque o pai não acorda direito? Perguntava, os olhos vermelhos de noites sem sono. Eu o embalava como quando era bebê. Deus testa os fortes, filho. Lembra-te de Vasco da Gama, ele enfrentou tempestades e chegou à Índia. Ele assentia, mas via a dúvida crescer nele, uma semente que eu regava com meias verdades. Em casa, sozinha, eu limpava vestígios. O jardim, enterrei as raízes de oleandro mais fundo, cobrindo com terra fresca e pétalas de rosas para mascarar. O testamento falso, guardado num cofre que aluguei no Banco de Belém, com testemunhas pagas, uma costureira idosa de Alfama e um taxista de moraria que jurariam pela minha honestidade impecável. E Ana, ela ligava incessantemente, mas eu atendia com voz trêmula, vem vê-lo, se quiseres. Ele precisa de ti agora. Ela hesitava, não sei. E se for contagioso? Contagioso. Como o amor dela por ele. Ela veio na 3ª semana, quando João estabilizara o suficiente para visitas curtas. Entrou no quarto com um buquê de flores silvestres, o perfume chocando-se com o antisséptico. João, amor, sussurrou, inclinando-se para beijá-lo. Ele virou o rosto, fraco, Maria. Fica. Ela congelou, olhos dardos para mim como adagas. Sentei-me ao pé da cama, tricotando um cachecol para Tiago, um hábito antigo que me ancorava. Senta-te, Ana. Ele precisa de paz. Ela obedeceu, rígida, e o silêncio se esticou como fio esticado. Como estás? Perguntou ela finalmente, voz forçada. Eu ergui os olhos do tricô, sobrevivendo. Como sempre. João gemeu baixinho, e nós viramos para ele. Naquele momento, vi o pavor dela, a juventude intocada rachando sob o peso da realidade. Eu não sabia que era tão grave, murmurou. Sorri friamente, a vida em Portugal é assim. Bonita por fora, podre por dentro, como uma laranja do Algarve esquecida ao sol. Ela piscou, confusa, e eu continuei, 15 anos, Ana. Eu dei-lhe 15 anos. E tu? Quantos vais dar antes de ele te descartar também? Ela saiu correndo, flores abandonadas na mesa. João piscou, o que disseste? Nada, amor. Só verdade. Naquela noite, enquanto ele dormia sob sedativos, eu sussurrei ao ouvido dele, lembras-te da nossa lua de mel em Cascais? O mar batendo nas rochas, tu prometendo o mundo.
Agora, o mundo é este tubo no teu nariz. Lágrimas escorreram pelo seu rosto adormecido. Satisfação, amarga como azeite virgem. A investigação começou sutilmente. Um detetive da PJ, Polícia Judiciária, apareceu na casa, um homem de meia idade com bigode grisalho e sotaque alentejano arrastado. Senhora Santos, podemos falar sobre o jardim? O Leandro é tóxico, sabe? Eu o convidei para um café, servindo bolos de arroz caseiros. Meu marido ama plantas. Eu aviso sempre, mas ele é teimoso. Ele assentiu, anotando, e o chá? Ele bebia muito. Sim, para a digestão. Eu preparava com ervas do mercado. Mentira tecida com fios de verdade, o detetive saiu sem algemas, mas com um cartão, ligue-se lembrar de algo. Tiago, sentindo a tensão, rebelou-se. Mãe, o que se passa mesmo? Os miúdos na escola dizem que o pai foi envenenado. O coração parou, fofocas de Alfama se espalhavam como incêndios no verão. Abracei-o, são mentiras, filho. Pessoas invejosas. Mas ele se afastou, olhos duvidosos, tu estás diferente. Fria. Fria. A palavra doía porque era verdade. O amor por ele era o único calor que restava, mas até isso se tingia de cinza. Para reconquistá-lo, levei-o a uma viagem curta, Évora, no Alentejo, terra de avós que ele mal conhecera. Aluguei um carro velho em Lisboa, dirigindo pelas planícies douradas sob um céu vasto como o oceano. Paramos em vilas de pedra branca, comemos pão alentejano com azeite e presunto, e à noite, sob estrelas que pareciam mais próximas, contei histórias. Sabes, Tiago, eu sonhava em escrever sobre terras como esta. Mulheres fortes que enfrentam secas e traições. Ele ouviu, cabeça no meu ombro, escreve agora, mãe. Para mim. Prometi, e pela primeira vez em meses, chorei, lágrimas quentes por um futuro roubado. De volta, João saía do hospital. Fraco, mas vivo, insistindo em voltar para casa. Não posso ficar mais, Maria. Preciso trabalhar. Aceitei, ajudando-o a subir as escadas, o braço dele pesado no meu ombro. Ana Sumira, ligações não atendidas, mensagens frias, pensei melhor. Cuida dele. Vingança parcial, mas doce. Em casa, a rotina recomeçou, mas alterada. João comia pouco, desconfiado, e eu cozinhava pratos leves, saladas de tomate e órgãos frescos do mercado. O veneno pausara, mas a teia avançava. O advogado ligou, o testamento está pronto para autenticação. Traga-o. Marquei para Porto, longe de olhos curiosos, viajando de trem com Tiago como álibi. Vamos ver a Ribeira, filho. Cultura. Porto era um bálsamo, odor serpenteante como veias de vinho, as caves e quando promessas de envelhecimento nobre. Autentiquei o falso testamento num cartório discreto, as testemunhas jurando sob olhares cúmplices. Tudo em ordem, senhora, disse o notário. De volta ao trem, Tiago adormeceu no meu colo, e eu pensei, isto é por ti. Por nós. Mas a dúvida de Tiago crescia. Uma noite, encontrou meu diário escondido sob o colchão, erro meu, distração de fadiga. Mãe. O que é isto? Dose 2. Ele vomitou. O mundo parou. Ele tremia, páginas amassadas na mão. Sentei-me na cama, voz calma como o Tejo em calmaria, filho, é um sonho. Um romance que escrevo sobre vingança. Não é real. Ele hesitou, olhos procurando mentira nos meus, parece a vilã. Abracei-o, às vezes, os vilões são as heroínas, Tiago. Em Portugal, pensa em D. Inês de Castro, morta, mas rainha eterna. Ele guardou o diário, mas o olhar mudou. Confiança rachada, como azulejos partidos na fachada da casa. Eu sabia, precisava consertar, ou perdê-lo. João, recuperando forças, confrontou-me, acho que bebi algo errado, Maria. Os médicos suspeitam. Finja surpresa, meu Deus, amor. Quem faria tal coisa? Ele me fitou longo, alguém que eu magoei. Silêncio pesado. Naquela noite, ele dormiu no sofá, e eu chorei sozinha, não por remorso, mas pelo homem que ele fora, perdido em traições. A teia apertava. O detetive ligou, novidades, senhora. Nada conclusivo, mas... Cuide-se. Cuido, pensei. E aos outros, não. O outono chegou a Lisboa como um manto cinzento, folhas de castanheiro caindo nas calçadas de Alfama como confetes de um carnaval esquecido. João andava pela casa como um fantasma, passos arrastados e quando nas tábuas de madeira polida por gerações, os olhos assombrados por sombras que o veneno deixara.
Ele comia o que eu preparava, mas com olhares laterais, como se cada garfada fosse uma roleta russa. Estás melhor? Perguntava eu, servindo sopa de abóbora com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim. Mas algo não bate certo, Maria. Eu assentia, limpando a mesa com movimentos precisos. O stress, amor. Portugal inteira sofre com isso. Tiago se distanciava, um abismo crescendo entre nós como as colinas de Lisboa. Ele saía mais, com amigos para o bairro alto, voltando tarde com cheiro de cerveja santal e segredos adolescentes. Onde ias? Perguntava eu, voz suave como seda rasgada. Só com os rapazes, mãe. Nada demais. Mas eu via as olhadelas para João, as conversas sussurradas no corredor. O diário fora o catalisador, agora, ele me vigiava como eu vigiara João. Para reconectá-lo, planejei uma noite de fado em casa, tradição portuguesa para curar almas feridas. Convidei a vizinha Amélia, uma fadista de voz rouca que cantara em casas de fado no Chiado antes de envelhecer. Preparei o jantar, cataplana de marisco fumegante, vinho de colar extinto como sangue. João sentou-se à mesa, fraco mas participando, e Tiago, relutante, juntou-se. Amélia chegou com viola na mão, lenço negro no pescoço, para a saudade, meus queridos. O fado começou devagar, Amélia cantando Estranha Forma de Vida, com olhos fechados, a voz cortando o ar como navalha. João ouviu, lágrimas silenciosas escorrendo, ele sempre se derretia com Amália Rodrigues. Tiago, braços cruzados, resistia, mas aos poucos, o ritmo pegou, pés batendo de leve, olhos úmidos. Eu servi mais vinho, observando, lembras-te, filho? Quando eras pequeno, dançavas no meu colo ao som disto. Ele corou, sim, mãe. Era feliz. Na pausa, enquanto Amélia afinava a viola, João puxou-me para o terraço. O Tejo brilhava sob a lua, barcos de pesca pontilhando a água como estrelas caídas. Maria, eu sei que errei. Com Ana. Foi um erro. Suas mãos tremiam nas minhas. Mas eu te amo. Sempre amei. A confissão veio tarde, como vinho azedo. Eu o abracei, cheirando o suor azedo de sua pele, eu sei, João. Mas o dano está feito. Ele piscou, confuso, o quê? Nada. Só saudade. O fado continuou, Amélia entoando gaivota, e eu dancei com Tiago, passos desajeitados, risos forçados. Por um momento, fomos família novamente, o cheiro de marisco no ar, a música tecendo feitiços. Mas quando Amélia partiu, o encanto quebrou. Tiago foi para o quarto sem boa noite, e João, exausto, adormeceu no sofá. Eu limpei sozinha, pratos tilintando como sinos de aviso, e pensei, o próximo passo é o golpe final. A investigação da PJ avançava devagar, como o trânsito na ponte 25 de Abril ao entardecer. O detetive, Sr. Mendes, ligou novamente, Sra. Santos, podemos nos encontrar. No café da Ribeira. Aceitei, vestindo um casaco simples de lã, o tipo que as mulheres de Lisboa usam para disfarçar vulnerabilidade. O café era um buraco modesto, cheiro de café forte e pastéis queimados. Mendes sentou-se à frente, caderno aberto, o oleandro veio do seu jardim. Confirmado. Meu estômago revirou, mas a voz saiu firme, meu marido era distraído. Eu avisei. Ele inclinou-se, e o testamento? Rumores de mudanças. Gelado. Alguém falara, o notário de Porto. É normal em casais longos. Queremos proteger o menino. Ele assentiu, mas os olhos diziam mais, cuidado, senhora. Traições levam a fins ruins. Saí dali com o coração acelerado, mas livre. Ainda. Ana ressurgiu como uma erva daninha. Mandou uma carta para João, interceptada por mim, volto quando estiveres bem. Não desisto. Rasguei-a, mas o veneno recomeçou, não oleandro, mas algo mais sutil, arsênico em doses mínimas, comprado numa loja de jardinagem no Alentejo durante a viagem com Tiago. Misturado no azeite do pão diário, invisível. João tossiu mais, perdeu peso, mas atribuía ao fantasma da doença passada. Tiago confrontou-me diretamente uma tarde, após a escola. Estávamos na cozinha, eu cortando cebolas para o jantar, lágrimas falsas escorrendo. Mãe, eu sei. Sobre o diário. É verdade. A faca parou no ar. Olhei-o, o rapaz que criara se tornando homem. Filho, o teu pai me traiu. 15 anos, Tiago. Eu dei tudo. Ele recuou, então o envenenas. És louca. A palavra doeu como tapa. Não louca. Ferida. E tu? Ficas do lado dele. Lágrimas dele agora,
Eu te amo, mãe. Mas isto é errado. Sentamo-nos no chão, abraçados, o cheiro de cebola misturando-se a sal de choro. Promete que paras, sussurrou ele. Prometi, mentindo com a alma. Por ti, paro. Mas à noite, enquanto ele dormia, serviu o azeite envenenado a João. A crise veio rápido. João colapsou na rua, voltando do banco, vizinhos chamando a ambulância. Desta vez, o hospital em São José, arsênico crônico, diagnosticaram. Suspeita imediata. A PJ invadiu a casa, menos à frente, Senhora Santos, estás detida por tentativa de homicídio. Algemas frias nos pulsos, Tiago assistindo horrorizado da porta. Mãe. Não. João, na maca, piscou fraco, porquê, Maria? Na cela, cheiro de mofo e desespero, eu sorri para a parede de pedra. A teia funcionara, o testamento falso seria revelado post-mortem, mas eu plantara pistas para Ana, uma carta anônima enviada dias antes, ele planeja-te deixar tudo. Verifica. Ela o confrontaria, escândalo no banco, demissão iminente. Mas o julgamento seria o palco final. Lisboa falaria, a mulher traída de Alfama, a vingadora silenciosa. E Tiago? Ele testemunharia, partido, mas meu. No fundo da cela, sussurrei para as sombras, 15 anos valem isso. A prisão em Lisboa era um labirinto de concreto e ecos, onde o tempo se arrastava como mel grosso de trás dos montes. Minha cela, uma caixa de 2x3 metros com cama dura e vaso sanitário exposto, cheirava a urina velha e arrependimento alheio. Detida preventivamente, aguardava o julgamento por tentativa de envenenamento, não homicídio, ainda, pois João lutava na UTI do São José, máquinas sussurrando promessas de vida que eu roubara. As noites eram piores, sonhos com o Tejo engolindo-me, ou Tiago pequeno nos braços, chorando, mãe, porquê? Os advogados vieram primeiro, o meu, pago com os poucos euros da conta secreta, um jovem ambicioso de Lisboa chamado Rui, com gravata frouxa e sotaque do Lumiar. Tens uma defesa, Maria. Insanidade temporária por traição conjugal. Em Portugal, jurados simpatizam com mulheres como tu. Ri amargamente, não insanidade. Justiça. Ele piscou, isso não ajuda no tribunal. Mas eu insisti, contaria tudo, sem filtros, os 15 anos, o abandono da carreira, as noites de solidão enquanto ele transava com Ana em motéis baratos de Oeiras. Tiago visitava 2 vezes por semana, separado por vidro grosso e telefone pegajoso. Seu rosto, pálido como queijo fresco, me partia, mãe, o pai está acordado. Quer ver-te. Eu pegava o fone, voz embargada, diz-lhe que sinto muito. Mas explica, ele me matou primeiro, devagar. Tiago chorava, eu te perdoo, mas para. Sai daqui. Prometia, mas os olhos dele diziam dúvida, o rapaz que criei agora via a mãe como monstro de fado trágico. Fora, o escândalo fervia. Jornais como o Diário de Notícias estampavam, esposa de banqueiro envenena marido por ciúmes em Alfama. Fofocas nas ruelas, sempre soube que ela era estranha, sempre a escrever sozinha. Amélia, a fadista, mandou uma carta, força, Maria. O fado é sobre dor, mas também renascimento. Rasguei-a, renascimento exigia liberdade. O promotor, uma mulher severa de Setúbal chamada Doutora Costa, interrogou-me, porquê, Senhora Santos? 15 anos de casamento, um filho adotivo, e tu optas por veneno. Respondi com olhos frios, porque ele optou por descartar-me. Eu era a carreira sacrificada, a mãe substituta. Ana era o troféu. Ela anotou, impassível, isso é motivo para prisão, não perdão. João Depos da cama do hospital, via videochamada no tribunal preliminar. Magro, tubos no nariz, voz fraca, eu traí-a, sim. Mas Maria mudou. Tornou-se obcecada. Obcecada. A palavra queimou. Obcecada por ti, João. Ou por justiça. O juiz, um homem idoso de bigode, bateu o martelo, julgamento em 1 mês. Liberdade condicional negada. Na cela, escrevia furiosamente num caderno fornecido, fragmentos de romance, agora real, capítulo 7, a prisão da alma. Lisboa lá fora, livre, enquanto eu apodreço por amor azedo. Era catarse, mas também plano B, se condenada, o testamento falso entraria em ação post-mortem. O advogado confirmou, se ele morrer, herdas tudo. Mas vivo, é nulo. E João lutava. Recuperava, devagar, com transfusões e terapias. Ana voltara, não por amor, mas por culpa, ou ganância. Testemunhas a viram no hospital, maquiagem borrada, sussurrando, eu sabia que ela era perigosa. Perigosa.
Sim, como o Douro em cheia. Tiago rebelou-se. Parou as visitas, mandando uma carta via advogado. Mãe, eu fico com o pai. Tu precisas de ajuda. A traição doeu mais que algemas. Escrevi de volta. Filho, lembra-te, eu te dei vida quando ela não quis. Não me abandones como ele. Sem resposta. O mês passou em névoa de rotinas prisionais, refeições insípidas de bacalhau seco, horas no pátio cinzento conversando com presidiárias, ladras de bolsas no chiado, prostitutas do cais do Sodré. Uma, chamada Rosa, ouviu minha história. Homens são como vinho, bons novos, ruins velhos. Mata-o de vez, mana. Ri, mas a ideia germinou. Contrabando, uma colher de arsênico escondida num pão, entregue por uma guarda simpática que eu subornei com promessas de herança. Mas a hesitação veio com uma visita surpresa, Amélia, com viola e olhos maternais. Canta comigo, Maria. Através do vidro, entoamos, com que voz baixinho, vozes misturando-se em saudade. Tu não és monstro, disse ela. És fadista da vida. Saí dali mais leve, mas determinada, o julgamento seria meu palco. O dia chegou chuvoso, típico de novembro em Lisboa. O tribunal no Palácio da Justiça, colunas neoclássicas pingando água, jurados de rostos comuns, donas de casa de telheiras, mecânicos de marvila. Sentei-me no banco dos réus, algemada, mas ereta. O promotor abriu, tentativa de homicídio por vingança mesquinha. Meu advogado rebateu, abuso emocional crônico. A ré sacrificou tudo por uma família que a descartou. Testemunhas desfilaram, vizinhas jurando minha bondade, o detetive Mendes com provas químicas. Então, João, de cadeira de rodas, voz fortalecida, eu errei, mas ela planejou. Encontrei o diário. O tribunal ofegou. Meu advogado objetou, ficção. Ela é escritora. Mas o dano estava feito. Eu depus por último, voz clara e quando nas paredes de mármore, senhoras e senhores, eu amei João com a ferocidade de uma portuense no Douro. Abandonei sonhos por ele, por Tiago. Mas ele me trocou por juventude barata. O veneno. Foi o gotejar lento de humilhação. Lágrimas, genuínas agora. O júri deliberou horas, chuva batia nas janelas como aplausos fúnebres. Verdito, culpada de tentativa, mas atenuantes por provocação grave. Pena, 5 anos, suspensa por 3 com conduta exemplar. Liberdade, condicional. Saí para a rua molhada, ar livre como bálsamo, mas algemada à vigilância. João esperava no carro, com Ana ao lado, não por perdão, mas por Tiago. Assina os papéis, Maria. Divórcio limpo. Assinei, mas o testamento falso pulsava no bolso. Se ele morresse, eu venceria. Naquela noite, em casa vazia, Tiago com ele, servi chá a mim mesma. Arsênico no copo. Não para mim. Para o fim da teia. A liberdade condicional era uma coleira dourada, relatórios semanais à PJ, proibição de contato com João ou Ana, e Tiago sob custódia compartilhada, mas na prática, ele escolhera o pai, as visitas reduzidas a fins de semana supervisionados. Alfama, outrora lar, agora era prisão invisível, vizinhas desviando olhares, sussurros como facas nas costas. A envenenadora, chamavam-me baixinho. Eu caminhava às ruelas com cabeça erguida, comprando peixe fresco no mercado como se nada, mas por dentro, o fogo da vingança ardia abaixo, esperando vento. João recuperara quase todo, voltara ao banco, magro mas autoritário, com Ana no braço como troféu reluzente. Eles se mudaram para um apartamento encheado, mais moderno, disse ele numa visita forçada. Tiago florescia lá, notas altas, amigos novos, mas olhos evasivos quando eu perguntava, és feliz, filho? Sim, mãe. Mas sinto falta da velha casa. Sinto falta de ti, pensava eu, mas as palavras travavam na garganta. Escrevia agora, vorazmente, o romance completo, descartada, submetido a editores em Lisboa. Rejeições vieram, mas uma editora pequena em Porto mordeu, tem alma portuguesa, Maria. Publicamos. O adiantamento foi modesto, mas comprei um apartamento minúsculo em Moraria, longe de fantasmas. Trabalhei como costureira, agulha furando tecidos como eu furara a confiança alheia, ganhando o suficiente para vigilância e planos. A teia final tece devagar. Descobri o segredo de João pelo banco, desvio de fundos, pequenos, para sustentar o caso com Ana, viagens ao Algarve, joias. Um whistleblower anónimo, eu, via e-mail criptografado, mandou provas ao chefe, extratos falsos que eu forjara com software aprendido na prisão. Escândalo explodiu, auditoria, demissão humilhante. João, arruinado, vendeu a casa de Alfama, minha herança falsa ativada secretamente pelo advogado, garantindo-me parte.
Ele confrontou-me numa cafeteria neutra, supervisionada, rosto inchado de álcool, voz trêmula: foste tu, Maria. Os e-mails. Sorri sobre o café: paranoia, amor. Culpa tua. Ele chorou: ali, entre mesas de turistas, perdi tudo. Ana foi-se. Ajuda-me. Ajuda. A ironia azedou na boca. Tu me ajudaste quando? Quando abandonei tudo por ti. Saí deixando aos soluços, o garçom piscando solidário. Tiago soube, é claro. Ligou furioso: mãe, o pai diz que tu o destruíste. Respondi: calma, ele se destruiu, filho. Aprende com isso, não traia quem te cria. Silêncio longo: então, eu te visito amanhã. Sem supervisão. Veio, tímido, com um livro de poemas de Sofia de Melo, para a tua escrita. Abraçamo-nos no pátio, Oliveira ainda lá, raízes profundas como segredos. Ana, sozinha agora, tentou-me chantagear: eu sei do testamento falso. Paga ou conto? Ri ao telefone: conta. Mas lembra, tu és cúmplice na traição. Ela sumiu, fugindo para a Espanha, rumores de depressão. O clímax veio no Natal, tradição portuguesa de família partida. João, bêbado, invadiu o meu apartamento em Moraria, batendo na porta ao luar: Maria. Preciso de ti. Abri, ele tropeçando para dentro, cheiro de vinho e desespero. Eu errei. Volta. Sentei no sofá poído, servindo água, limpa, por misericórdia tardia. Não, João. Acabou. Ele implorou, joelhos no chão, por Tiago. O nome invocou fantasmas. Naquela noite, enquanto ele dormia no sofá, exausto, eu peguei o telefone e liguei para a emergência: meu ex-marido, suicida. Bebeu demais. Não era mentira total, ele engolira pílulas que trouxera, mistura fatal com álcool. Ambulância veio, mais tarde, João morreu no hospital, coração parando como um relógio antigo. Enterro em Alfama, chuva fina benzendo o caixão. Tiago chorou nos meus braços: porquê, mãe? Porque o amor termina, filho. Mas nós não. Herdei tudo: casa, poupanças, o testamento falso segurando no tribunal como rocha. Anos depois, descartada, virou best-seller, tradução para o Brasil e Espanha. Assinaturas em livrarias do Chiado, mulher sussurrando: é a minha história. Tiago, agora o homem, perdoou: tu me salvaste, mãe. De um pai fraco. Eu vivo em Alfama novamente, Oliveira florescendo, Tejo fluindo. Vingança. Foi renascimento. Em Portugal, das cinzas de traição, nasce a força, como fado que dói, mas liberta. E à noite, escrevo, não mais veneno, mas palavras que